Olá a todos! Hoje vamos mostrar como fazer os Angry Birds Baby. Para isso, pegamos um pedaço de massa verde, fazemos uma coxinha, pressiono dos dois lados com o dedão para dar um afundadinho e com duas massinhas em formato de gota branco, eu vou posicionar no lugar do olhinho. Agora, com um adesivo de íris já recortado e já passei também aquele verniz vitral que eu mostro como fazer nesse vídeo aqui no link. Eu posiciono no lugar certo, faço isso nos dois olhinhos. Agora com a minha estequinha eu vou afundar no lugar onde vai entrar o biquinho. Com um pedacinho de massa na cor alaranjado, como se fosse uma coxinha, eu coloco ali no lugar onde vai ser o biquinho. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa no formato de uma gotinha laranja e com a estequinha eu vou fazer a separação dos dois dedinhos. Na verdade, dos três dedinhos. Eu faço duas marcações para separar três dedinhos e eu posiciono no lugar correto ali da patinha. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora com a nossa estequinha, vamos fazer a marcação ali, a divisão do biquinho, né, da parte de cima da de baixo. Então é só pressionar para fazer a marcação. Com um pedacinho de massa verde, também em formato de gotinha, só que um pouquinho maior, eu vou fazer a asinha. Faço isso dos dois lados. Posso colar tanto com um pouquinho de água como com cola. E agora com um pouquinho de cola, eu vou colar aquelas peninhas aí de cima da cabeça. Então eu fiz vários rolinhos bem fininhos de massa verde e eu vou colando uma em sequência da outra, uma atrás da outra. Se ficar um pouco por cima não tem problema, porque depois vai ficar tudo de pé, não vai fazer muita diferença. Então vai posicionando quantos você achar que é necessário para ficar aquele cabelinho assim, né, que ele tem. E com delicadeza eu vou levantando. Agora eu pego um pouquinho de massa e vou colar no outro sentido. Então eu vou colar vários porque eu não quero que fique falhadinho com buraco, né, para ficar bem natural. E agora eu vou levantar do outro lado também. Vai ajeitando, penteando, se achar que precisa de mais, que ficou alguma falha, você pode adicionar depois. E deixa esse cabelo ali arrepiadinho, dá uma leve secada. Enquanto isso, vamos fazer agora com um pedacinho de massa verde, também recortando com a tesoura para fazer a divisão das penas, a gente vai fazer a cauda do nosso Angry Bird. Com um pouquinho de cola, vocês vão posicionar e apertar. Eu dei uma leve afundadinha para ele encaixar melhor. Agora com uma tesoura eu vou fazer 3 ou 4 cortes na pontinha de cada asinha para simular as penas, né? E aproveito já para fazer o penteado dele. Então eu vou cortar, ficou muito alto esse cabelo, eu vou cortar para deixar essas penas bem mais baixas. Com um formato arredondadinho, tá? Eu não vou cortar reto, eu vou dar uma curvinha. Agora com um pouquinho de massa verde escuro, eu fiz um rolinho bem fininho e eu vou fazer todo o contorno desse olhinho. Então com delicadeza você vai posicionar. A massa está bem fresquinha e eu vou ir umedecendo assim em volta para ele aderir. Então você vai colocando com delicadeza e vai dando uma leve pressionada para ele grudar melhor.
Quando finalizar, quando um lado encostar no outro, basta retirar o excesso e alisar se for o caso para ficar uniforme. Faço isso nos dois olhinhos. Agora, com a minha caneta de tinta permanente na cor preta, eu vou fazer a linha do biquinho para marcar aquele sulco que a gente tinha feito, para ficar mais visível. Agora, com um cotonete, eu vou fazer a pintura dele. Eu estou usando os giz pastéis secos, tá? É importante que seja seco, senão você não consegue pintar desse jeito. E com um pouquinho, só esfregando um pouquinho o cotonete, vai saindo um pouco dessa tinta e você vai pintando. Eu fiz todo esse contorno ali em volta do olho de amarelo, para dar um pouco mais de expressão. Eu vou pintar a barriguinha com alguns tons de verde. E também eu vou fazer com um pouquinho de branco e de amarelo as peninhas ali de cima para dar um pouco de profundidade, para ele destacar um pouquinho. A lateral, tá? Eu vou botar uma cor um pouquinho mais escuro. E onde eu achar que precisa de sombra, por exemplo, embaixo das asinhas, coisas assim, eu vou passar um pouquinho desse mais escuro para realçar. Na hora que a gente olha, ele vai ter uma definição melhor. Agora, a pupila, né, aquela bolinha preta do nosso Angry Bird, está muito pequena, então em cima dessa plastificação que a gente já fez, eu vou colar uma bolinha preta. O bom disso é que, como está plastificado, se eu errar, é só retirar, limpar e colar de novo, que eu não vou estragar o olhinho. Então, ó, eu posiciono e pressiono. E eu fiz com que ele ficasse com aquele olhar assim mais de cachorrinho pidão, que é uma característica do desenho, né? Prontinho aqui nosso Angry Bird. Agora basta fazer com um pouquinho de tinta branca, acrílica mesmo, o pontinho para dar aquele brilhinho no olho. E aqui está finalizado o nosso primeiro Angry Bird. Agora, para fazer a menininha, eu vou pegar um pedaço de massa na cor bege, pêssego, né? Eu faço a bolinha do mesmo jeito e com duas gotinhas assim esmagadinhas, brancas, eu vou fazer os olhos novamente. Com a íris recortada, eu vou posicionar. Lembrando que eu fiz nessa íris, eu coloquei aquela resina direto no papel e recortei, depois de bem seco, eu recortei ali para ficar no formato certo e só posicionar. Agora, com um pedacinho de massa na cor alaranjada, eu vou fazer ali a marcação das patinhas e vou colar e fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, posicionamos duas gotinhas na cor da pele dela ali, que seria um pêssego, e já corto ali para fazer as peninhas. Faço a mesma coisa dos dois lados. Com um fio de massa preto bem fininho, eu vou fazer todo o contorno do olhinho dela para destacar. E agora eu vou aproveitar para fazer o cílio. Então, com um pedacinho bem pequenininho, eu vou posicionar ali em cima e vou curvar. Vou fazer 3 cílios bem grandinhos. Vocês podem fazer na caneta, se preferir, só que eu acho que na massa ele ganha um pouco de volume e fica mais bonito. Agora, com muita delicadeza, eu posiciono a íris para ficar maior. Então, com uma bolinha preta de massa, né, eu posiciono ali, eu vou ficar com aquela íris maior. Com um pouquinho de massa na cor lilás e roxinho, eu misturei e ficou tipo um mármore, né, todo mesclado. E do jeito que ficou, eu puxei três gotinhas esticadas, dei uma esmagadinha e com a tesoura eu recortei ali para fazer
para dar a sensação de pena. Posiciono, vejo o tamanho, corto o excesso e com um pouquinho de cola você posiciona ali no topo da cabeça e vai ajeitando para ficar mais natural. Agora, com o meu giz pastel seco, eu vou pintar a barriguinha dela com tons de amarelinho, branquinho e algum vermelhinho para ficar mais rosadinho assim, ficar mais para dar um charme. E agora, olha, com um pouquinho de laranja, eu faço aqui em volta do olhinho para dar mais expressão na bochecha. Não é bem a bochecha, seria bem embaixo do olhinho, o contorno desse olhinho. E ali na testa também. Agora com o vermelhinho eu vou fazer como se fosse um blushzinho nela, bem suave. Feito isso, agora com o amarelinho eu vou clarear o centro aqui da barriguinha dela, porque a barriguinha dela tem um pouco de branco, se vocês olharem a foto, né, do desenho. Então com um pouquinho de tinta acrílica depois eu vou sujar o dedo e passar bem no centro da barriguinha dela para dar aquela iluminada. E onde eu achar que precisa de sombra eu passo sempre um pouquinho de um laranja ou um vermelhinho. E o contorno, assim, ali da lateral, eu sempre passo um pouquinho, porque quando você olha de frente dá um pouco de definição para a peça. Para fazer a cauda, a gente corta, faz em formato de gotinha, corta ali as peninhas e posiciona no lugar correto. Dá uma alisadinha para não ficar as emendas à mostra. E aqui está pronto os nossos Angry Birds, espero que vocês tenham gostado. Achei que foi um tutorial fácil. Comentem, digam se acharam fácil, se gostaram desse tipo de tutorial, se preferem outro tipo, né? Deixem sua opinião. Não esqueçam de compartilhar, o compartilhamento de vocês ajuda o nosso canal a crescer. Quem é novo, não esqueça de se inscrever e assim receber as novidades por e-mail. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.